Galera, falei que era rápido demais. Voltamos aqui. E aí, o café tava bom? Tava ótimo. Usou adoçante ou açúcar? Açúcar, tava ótimo. Pronto, esse cafezinho da mediação é top de linha. E, por sinal, essa mediação tecnológica de Rondônia é top, né, professor Jorge? Demais. Nossos alunos, um grande abraço. Os nossos amigos, professores presenciais também, um grande abraço. Mas agora chegou o momento de a gente revisar, não é isso? Vamos revisar. Vamos Bora, de olho no quadro, vamos lá. A aula 10.2, a gente vai revisar agora o nosso conteúdo sobre introdução ao estudo do clima e os fenômenos climáticos, né, professor Jorge? Iniciamos a aula falando sobre a definição de tempo e clima. E é muito importante porque, como você falou durante a aula, tem muita confusão quando a galera vai falar de tempo e clima, né, professor Isso. Jorge? Até mesmo nos telejornais. Isso. Então, galera, não esqueçam isso aqui, ó. Muito importante para o dia a dia, para a vida inteira. Quando você vê alguém falando errado, aí olha, lembrei do professor, o professor falou que isso não é. Aí as pessoas estão falando que o clima está legal, mas não é. Estão falando do tempo, que ele é o estado geral da atmosfera em um determinado momento, em um determinado lugar. Isso mesmo. Ok? O clima não, o clima ele é mais científico. O clima ele exige mais estudo. Ele é um levantamento do comportamento da atmosfera durante um período longo de observação daquele clima naquele lugar. Muito bem. Para mais ou menos 30 anos de observação para se determinar um clima de um lugar, Rogério. Muito bem. Agora, o tempo não. O tempo ele é observado por nós. Muito bem. Não é isso? É o momentâneo. Tempo chuvoso. Tempo ensolarado. Nublado. Hoje o tempo está nublado. Exatamente. E assim por diante. Então, não deixem ninguém confundir sua mente. Tempo é o momento. Agora, o clima, um vasto estudo para saber o clima de uma determinada região. Em média, 30 anos. Em média, 30 anos. Falamos dos fatores climáticos que interferem no clima. Os fatores são latitude, altitude, massas de ar, continentalidade e maritimidade e as correntes marítimas. Exatamente. Poderíamos ter colocado também nos fatores o relevo, a vegetação também interfere no clima. Exatamente. E os elementos climáticos, a temperatura, umidade e precipitação. Rogério, o aluno tem que... Isso aqui ele vai ter que lembrar mesmo, né, Rogério? Exatamente. Ele não pode, porque pode vir questões aí querendo confundir a cabeça do aluno, misturando elemento climático com fatores climáticos. Então, uma dica para lembrar o que é elemento e fator: as grandezas da atmosfera são os elementos climáticos. É verdade. Beleza? Então fica a dica. Então, latitude, falamos durante a aula que ela interfere no clima, né? E falamos que a latitude é a distância de um ponto qualquer em relação à linha do Equador. E quando falamos de latitude, são aquelas linhas que estão sobre a Terra no sentido horizontal. Isso. Certo, professor Jorge? Marca aí, ó. Latitude. A principal latitude é Equador, mas temos outras, como o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e também as polares. Então, as áreas próximas ao Equador são chamadas áreas de baixas latitudes. Ah, professor, então como que irá interferir no clima a latitude? Em áreas de baixas latitudes, que são as próximas do Equador, nós teremos aí o quê? As maiores temperaturas. Nas áreas próximas aos polos, são chamadas de altas latitudes. E aí a gente vai ter o contrário. Se é alta latitude, a gente vai ter menor temperatura. Não é isso, professor Jorge? É isso aí. E a área intermediária é chamada de área temperada da Terra, onde nós encontramos aí 4 estações bem definidas. Aí temos temperaturas médias, frias, mas já não é tão quente comparada com a nossa área tropical
ou intertropical que falamos durante a aula para vocês. Beleza? Vamos lá. E a altitude, né? A altitude está relacionada à altura. A altura de um terreno, de um relevo, que vai interferir também no clima daquele lugar. Vamos falar. Porto Velho, 70 metros em relação ao nível do mar, aproximadamente 76. Vilhena, quase 700 metros. Onde é mais frio, Porto Velho ou Vilhena, professor Jorge? Muito bem lembrado. Olha só, vou fazer aqui então um desenhinho para ficar claro isso aí, Rogério. O que tu acha? Faça. Posso apagar tudo aqui? Apaga, apaga. Vamos usar uma canetinha do bico fino agora. Isso, olha só. P, V, H. Aqui, PVH. Vai indo, vai subindo. 700 metros. Vilhena. Então, o pessoal que está lá em Vilhena está mais alto, a altitude deles é maior. Aqui nós estamos mais perto do nível do mar. Exatamente. Então aqui vai ser mais quente. Muito bem. É isso? Então, excelente representação, né, para falar da altitude. Então, quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo, mais quente. Não quer dizer que só porque seja baixo vai ser uma regra geral, que em todo lugar baixo vai ser quente, ou todo lugar alto vai ser frio. Isso. Porque tem outros fatores, tem outros elementos que irão também determinar no tipo de clima de uma região. Beleza. Então, isso aí que tu falou foi muito legal, Rogério. Os Alpes suíços, lá na Suíça, eles estão no alto, mas Holanda está no nível do mar, abaixo do nível do mar. Só que o que vai influenciar lá é a latitude. Exatamente. É isso que vai ser as médias, então o clima deles não vai ser quente, vai ser temperado. Muito bem, exatamente. Excelente observação. Aí eu poderia trocar aqui, ó, colocar, né, Holanda aqui, ó. A palavra Holanda e aqui França, Suíça. É isso, Rogério? Exato. Aí, ó, no lugar de Porto Velho, lá também está em baixas latitude, não é isso? Altitude. Altitude. E aqui a Suíça. Então, galera, só para vocês terem uma ideia aqui, nesse caso aqui, o que vai influenciar é a latitude. Exatamente. E para finalizar, temos aqui o mapa que falamos durante a aula do tipo climático mundial, que são divididos em climas quentes, climas frios, temperados e clima de altitude. Falamos do Brasil sobre o tipo climático equatorial aqui da nossa região amazônica, o clima tropical, que é o predominante do Brasil, mas temos semiárido, temos clima também tropical de altitude e o tropical atlântico e o subtropical, que é esse clima mais frio do Brasil, né, professor Jorge? É isso aí. E aí falamos da poluição atmosférica, né, que tem as consequências, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, que a gente vai ver em outros momentos. Exato. E a escala global, a gente vai ter como consequência da poluição atmosférica aquecimento global, destruição da camada de ozônio. E aí temos esse gráfico para eles analisarem novamente, né, professor Jorge? É isso aí, analisar o nível de poluição aqui no Brasil. Muito bem. Então agora é com vocês, hora da atividade. Já já a gente volta para fazer a correção. Valeu, tchau! Pronto, galerinha. E aí, professor Jorge, já deu tempo para a atividade? Tranquilo. Tranquilo, né? Light. Tranquilo demais, Light. Agora é só confirmar. Vamos lá. Suave na nave. Suave na nave. É. Bora confirmar a resolução. Vamos lá, de olho na tela. Esse momento que a galera está ansiosa, né, professor Jorge? Para ver o resultado. Então tem a questão 1 aí. Olha, essa questão aí, no caso, vai ser suave na neve, né? É suave na neve. Porque está falando do Monte Everest, ponto muito alto da Terra. Fator determinante para o clima da área retratada pela imagem é... Olha aí, Rogério, falando sobre isso, o aluno viu que é mamão com açúcar essa questão. Tranquilo, o que tu acha? Tranquilo demais. Tranquilo? Beleza. A imagem retratada, olha só. Cordilheira do Himalaia, Isso. Monte Everest. Monte Everest, beleza? Aí a gente quer saber o que influencia lá o clima. O que vai influenciar ali? A latitude, a continentalidade, as massas de ar, o albedo ou a altitude? Essa aí não tem nem que conversar, né? Não.
bora marcar logo a correta, né, professor Jorge? Beleza, sem chance para o azar, porque nós sabemos que não tem questão de azar, porque o aluno prestou atenção e ficou fera. Isso E mesmo. sem titubear, ele marcou a altitude, Rogério. Correto. Questão de Enem. Considerando-se a representação na figura, verifica-se que a pressão atmosférica é... Opa, olha só, Rogério, estamos fazendo uma representação da coluna de ar de um determinado local, São Paulo e Santos. Poderia botar aqui, como a gente fez, Vilhena e Porto Velho. Exatamente. É isso? Correto, professor. Aqui poderia ser, aqui ó, Vilhena, um exemplo. E aqui ó, Porto Velho. Beleza? Então, aí a gente quer saber, verifica-se que a pressão atmosférica é A. Menor na cidade de Santos em decorrência da maritimidade. B. Maior na cidade de Santos em decorrência da menor altitude. C. Maior na cidade de São Paulo em decorrência da maior altitude. D. Menor na cidade de São Paulo em decorrência da continentalidade. Ou é igual na cidade de São Paulo e Santos? Não, a gente já pode cancelar essa daí, porque não é igual. A gente já está percebendo que não tem igualdade. Olha só, o tamanho dessas colunas não são iguais. Só daí já dá de ver que isso aí está errado, né? Exatamente. E essa A é interessante que ele está falando em decorrência da maritimidade. A maritimidade também é um fator que interfere no clima. Mas nesse caso, o que ela está falando? A questão está falando sobre a relação da pressão e a altitude, né? Isso. Então essa daí já não pode ser. Beleza. Olha só. D. Menor na cidade de São Paulo em decorrência da continentalidade. E aí, Rogério? A C, né? Maior na cidade de São Paulo, olha só, a gente falando sobre a coluna de ar. Qual é a coluna de ar que está maior? E aí? É em São Paulo ou em Santos? Vamos deixar esse mistério aí. E a D? Menor na cidade de São Paulo em decorrência da continentalidade. Outra situação também. A gente não está falando do fator continentalidade, e sim da questão aí da pressão atmosférica. E aí, professor, vamos marcar a correta? É a alternativa B, maior na cidade de Santos, em decorrência da menor altitude. Menor altitude, maior a coluna de ar, consequentemente, maior será a pressão atmosférica. Questão 3. A umidade é um importante elemento atmosférico. Refere-se à quantidade de água presente no ar na forma de vapor, interferindo em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar A. O controle das temperaturas. B. A alteração do regime das estações do ano. C. A presença de vegetação. A D. O deslocamento das massas de ar. Ou letra E. A manifestação de anomalias atmosféricas. E aí? Ela vai interferir o quê? A questão de ter mais umidades ou menos umidade, né? Ela vai interferir em um determinado período, uma determinada configuração climática. É uma questão também que não está simples, porque quando a gente fala da umidade, ó, uma área que tem mais umidade, ela vai ser, vamos dizer, mais fria. Por exemplo, uma área de deserto que é menos úmida, a gente tem altas temperaturas. Então, essa relação só pode ser do controle das temperaturas. Beleza? Questão 4. Assinale a alternativa correta sobre a dinâmica climática. A. O clima pode mudar várias vezes ao dia. Boa questão. Vamos lá. B. A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas, que não precisam usar os dados dos equipamentos meteorológicos para prever o tempo. C. Comportamento atmosférico durante um período longo de observação. D. O tempo atmosférico é estável, ou seja, nunca muda. E. O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes na atmosfera. Muito bem, Rogério. Olha aí, então, letra C, comportamento atmosférico durante um período longo de observação. O clima, ele precisa de um tempo, e a gente falou que é pelo menos 30 anos. Né? Exatamente.
E quando está falando aqui o clima pode mudar várias vezes ao dia. Aí, no caso, é definição de tempo. E o aluno falamos até que ele não pode confundir isso. E quando alguém falar que o clima está tão bonito hoje. Não é o clima, meu querido, é o tempo. AB, olha só, está falando que a previsão meteorológica não precisa usar equipamentos para prever o tempo. Só olho nu a gente consegue olhar lá e prever as coisas? Não, até porque se não tivesse esses equipamentos e essa previsão, isso interferiria até na economia de um país, em relação à agricultura. Também. E aí seria um grande desafio para companhias aéreas, né? Também. Né? Então, interfere na economia como um todo. Com certeza. Questão 5. De repente, uma variante trágica. Aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha e graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco, invadido pelo limbo candente que irradia do Ceará. O trecho acima faz parte da grandiosa obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Pela descrição, podemos inferir que a paisagem citada apresenta clima A. Semiárido. B. Tropical continental. C. Subtropical. D. Equatorial. Ou letra E. Litorâneo. Olha só. Então, Rogério, essa questão traz algumas, como o próprio texto de Euclides da Cunha, olha só, língua portuguesa. Exatamente. Em geografia, né? A gente pode dizer que ela tem algumas palavras que realmente são singulares em relação à questão de o clima aqui. A esse determinado clima, né? Exatamente. Por exemplo, olha só, uma palavra, a localidade, Ceará. O aluno, se souber, não é isso? Exatamente. Seca. A seca ocorre aonde? Não é isso? Sertanejo. Isso. Variante trágica. Onde é que acontece essa tragédia? E onde vive o sertanejo? Não é o sertanejo músico, não. É o sertanejo lá do Nordeste. Não é o sertanejo universitário, não, né? Não é. Que vive o flagelo da seca. Então, meus queridos, sem sombra de dúvida, e com certeza nossos queridos alunos conseguiram perceber isso, Rogério. Boa questão, né, professor Jorge? Excelente. Vamos para a próxima? Bora, questão 6. Possui temperatura média anual entre 25 graus Celsius e 28, apresentando pouca variação. A umidade relativa do ar é bastante elevada, aproximadamente 90%. Atua nas regiões próximas à linha do Equador, na zona conhecida como intertropical, que falamos durante a aula, né? Essas são as características do clima. A. Semiárido. B. Tropical de altitude. C. Subtropical. D. Equatorial. E E. Tropical. E aí, professor? Olha só. Começando, falou sobre a temperatura. Então, ela não varia muito. Aí, ó. Exatamente. Anual é uma variação pouca, entre 25 e 28 graus. Inverno, verão, chuvoso ou quente, praticamente é calor todo o tempo aqui, né? Isso, exatamente. Quase deu a resposta. Tu já deu a resposta. Foi mal. Aqui. Foi mal. A umidade relativa do ar é muito elevada, aproximadamente 90%. Atua nas regiões próximas à linha do Equador. Pronto, não tem mais intertropical. Pronto, já era. Marca. Equatorial. Então, realmente é uma questão simples que o aluno, só de olhar ali, já deduz, né? Isso mesmo. Beleza? Cara, eu estou festejando aqui porque eu tenho certeza, professor Jorge, que esses alunos aí arrepiaram nessa atividade de clima sobre fatores, tempo. Então, parabéns, né? Parabéns a todos. Parabéns, galerinha, aí, pela atividade. Beleza? E até a nossa próxima aula. Tchau.